Beijo, Du! E a gente abre mais uma edição dos Donos da Bola. Um ano de Arena MRV. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar daqui a pouco do Hulk. Nós vamos falar de novo treinador no América, porque o Cauã já caiu. Será que tem mais treinador balançando? Enfim, Donos da Bola no ar. E a gente, a partir de agora, então, te convida, porque até 2h20 vai feder carburete. Simbora! 27 de agosto de 2023, o dia em que o Atlético apresentou a sua casa ao Santos e ao mundo. Uma casa pintada em preto e branco. O entorno também alvinegro e com rostos do passado, presente e o futuro do Atlético. Mas teve um problema no tapete, que já apareceu logo na estreia. Algo que, infelizmente, acabou se tornando uma espécie de novela, com episódios felizes, dias nos quais o piso era apenas um coadjuvante, sem chamar atenção mesmo depois do final feliz. Já em outros momentos, assumiu um certo protagonismo, sendo eleito várias vezes o vilão. Um ano depois, o Atlético ainda esbarra na norma do plano diretor de BH, que não reconhece o gramado sintético como terreno permeável. O gramado está muito difícil, o gramado da Arena está dificultando bastante o nosso jogo. Acho que qualquer um dos outros dois estádios ali que tem em Belo Horizonte vai nos ajudar mais do que a Arena está nos ajudando hoje. Sobre a grama, é uma decisão que a gente já vem tomando, né, de ter uma grama sintética por diversos motivos, porém o quando é a pergunta mais difícil. O primeiro clássico da história da Arena ganhou contornos trágicos. Em campo, a derrota por 1-0. Nas arquibancadas, toda a polêmica causada pela retirada das portas, papel higiênico e os dispensers de sabonete dos banheiros. Torcedores do Cruzeiro danificaram 11 catracas e mais de 200 cadeiras, um prejuízo estimado de mais de R$100 mil. Um erro, assim, terrível da nossa parte. Nós não tínhamos que fazer isso, não. A intenção de quem retirou foi de proteger o clube, mas é errado. E até porque também não resolve. Além do piso, também tem o problema no teto. Um material chamado lã de rocha foi colocado na cobertura da arena para atender às demandas da prefeitura das normas de poluição sonora. A solução adotada foi o tal do Voice Lift. Nada mais é do que uma captação sonora que faz com que esse som captado ele seja distribuído ao entorno do estádio nos mesmos tempos. Ou seja, quem está mais perto recebe o som mais rápido, quem está mais rápido, quem está mais atrás recebe um pouquinho mais demorado, para poder ter essa uniformidade. Em termos financeiros, a Arena tem rendido um bom dinheiro aos cofres do Galo. Desde o retorno do público aos estádios, por conta da pandemia do Covid-19, o Atlético teve 103 partidas com o mandante, sendo 60 delas no Mineirão e outras 32 aqui. E olha que mesmo tendo pouco mais da metade do número das partidas, a renda líquida somada na nova casa já é maior do que todo este valor arrecadado no Gigante da Pampulha. Um ano de adaptação. Um ano de Hulk e Paulinho balançando as redes. E um futuro com a certeza que o torcedor do Galo tem uma casa para chamar de sua. Daqui a pouco, quando a coisa caminhar e os resultados positivos se enfileirarem, difícil essa palavra, daqui a pouco, quando todos os problemas estiverem sanados, e eles aconteceram quando o Mineirão foi refeito, né? Foi reformado, eu lembro muito bem, aqui estava aí a gente por um longo tempo destacando aqui os efeitos da reforma e os efeitos da dificuldade para administrar os problemas que foram aparecendo, né? Então daqui a pouco esses problemas serão sanados, eu não sei de que forma, né? Eu imagino que tenha gente aí com competência para resolver. Agora, que de fato é um negócio, é um grande feito, que de fato isso muda patamares dentro do clube, bem administrado, daqui a pouco com gramado, né? Que aí é a parte fundamental da obra, né? Aí é fundamental. Então, quando o gramado estiver ok, eu não sei como é que vocês vão resolver isso. O problema da acústica estiver resolvido e o futebol estiver melhor do que está agora, nesse exato momento, aí, lua de mel absoluta. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? É porque quando o time está mal, a culpa é de tudo. A culpa é da arbitragem, a culpa é do gramado, a culpa é da acústica, a culpa é da torcida que mudou demais o perfil. A culpa é de tudo menos do futebol. Então,
Esse é um fato que não dá para escapar. A culpa é de tudo quando a bola não entra. Então, quando organizar o futebol, quando a coisa começar a acontecer, o resto seguramente já vai estar melhor. Todo mundo vai olhar com olhos mais positivos para tudo isso. Porque se a gente começar a pensar os erros e todos os problemas, nós vamos ficar aqui seguramente até o final do programa. Então, que eles resolvam todos os problemas, a começar do gramado, da acústica, todos os problemas. E aí, sem esquecer de olhar para o futebol, né? A questão técnica, da crise técnica que foi exposta, inclusive, e destacada pelo treinador. E aí, quando a bola começar a entrar, inclusive dentro de casa, aí vai rolar seguramente uma confiança muito maior de todos os envolvidos. A gente vai falar mais sobre isso de vó. Bom, vamos lá então. Deixa eu começar tratando com os meus convidados aqui. Tudo bem, Gui? Fala, Gagê. Você acha que eu falei alguma groselha aqui ou de fato junta tudo, né? Futebol começa a dar uma derrapada, os caras já começam a achar um monte de problema. E tem os problemas, né? Eles mesmos já assumiram. Aliás, tem problema, viu, gente? Você não tem que assumir, não, tá? Essa aí de falar de negócio de botar um aparelho para acústica, vocês estão de sacanagem. Se eu trabalhasse no Atlético aí no gerenciamento de crise, ia ser a primeira coisa que eu ia barrar. Falou, gente, vocês estão de sacanagem, tem coisa que você não tem que falar. Sabe como é que é? Eu tô querendo contar uma do Thiago Fernandes aqui, que ele contou pra gente, mas não precisava contar. Sabe quem despachava isso até naquela época? André Lamounier. Pois é. Era quem despachava a comunicação do Atlético. Não dá pra embora, ser. mãos, hein? Assim, eu achava que o problema dele era só a desonestidade que fez com o filho. Ele era incompetente também, né? Não, bem incompetente. Isso aí eu já vinha. Quando isso virou moda, de chamá-lo de incompetente e tal. Você já fazia há mais tempo. Eu já fazia há muito tempo e tomava, inclusive, porrada por causa disso. Eu sei. E aí não é juiz de valor. Você tá entendendo? É julgar a competência do cara mesmo. É que nem se olhar para um jogador e falar, não serve para nós. É porque. É se olhar um treinador, não serve para nós. Eu acho que o incompetente você até ensina. É se olhar um diretor de futebol e falar, não serve para nós. Eu acho que o incompetente você até ensina, sabe, HG? Mas a desonestidade dele deve ser algo que vem de berço. Porque é algo que ele ensinou ao filho, né? A ser desonesto. Ele ensinou ao filho. Ele falou, filho, isso aqui é certo. Quando não era. Então, assim, é um sujeito desonesto, incompetente, que a gente viu. E ele, embora o Atlético já tivesse dito que ele tinha saído, ele ficou mais algumas semanas ainda despachando, por necessidade, de acordo com o que as pessoas, os bastidores do Atlético diziam, mas era ele ainda o diretor de comunicação até aquela ocasião. Aliás, é naquele dia que ele deixa de trabalhar na área, porque é quando o Bruno Musi volta de férias dos Estados Unidos ou volta de uma viagem a negócios dos Estados Unidos. Mas, curioso, né? Quando os incompetentes continuam fazendo M atrás de M nos clubes. Tomara que eles acordem, porque pelo menos para mim, não sei para vocês, começa inclusive o assunto tá lançado, briguem desgraçados. Eu acho que o saldo é positivo e muito positivo até. Desde a inauguração até aqui, o saldo, por mais problemas expostos e que são reais, para mim o saldo é positivo de maneira geral. Para você, Gui? Sim, se a gente for pegar número por número, o Atlético tem quase 70% de aproveitamento dentro da arena. São 68, 69, alguma coisa assim. Então, sim, se a gente for olhar numericamente falando, esportivamente falando, o saldo, ele é de fato positivo. Só que, claro que há problemas. Há problemas de gramado, há problemas de acústica, e esses problemas precisam ser resolvidos o quanto antes. Só que a inauguração de um estádio, de uma casa própria, como você bem disse no início, de fato muda patamar. A receita aumenta, claro, você tem mais gastos, isso é natural, ainda mais nos primeiros anos. Mas a tendência, principalmente a longo prazo, é que isso retorne financeiramente ao Atlético. Eu vejo esse saldo de um ano para cá, com todos os seus problemas, todas as ressalvas que eu tenho, como um saldo positivo para o Atlético. Positivo principalmente pensando a longo prazo. Claro que atualmente a gente não consegue apontar nenhum ponto positivo. O Atlético está mal em campo, o Atlético tem diversos problemas que já deixaram de ser pontos sensíveis há muito tempo. Jogadores perderam, entre aspas, a vergonha de falar do gramado, de criticar. Então tudo isso passa a incomodar. É claro que hoje é muito difícil chegar aqui e falar, não, a arena é maravilhosa para o Atlético, porque hoje não vem sendo. Mas a longo prazo, historicamente falando desde a inauguração, eu vejo como um acerto sim, HG. Eu vou discordar do Gui, viu, HG? Eu vou discordar do Gui de mim também, de você também, convergiu nas opiniões. Eu acho que o saldo não é positivo, porque a estreia de uma arena, quando um clube estreia uma arena própria, ele geralmente
traz um hype muito grande, uma força muito grande e isso acaba se transformando numa identificação, né? A gente tem o exemplo da Arena Corinthians, lá, da Neoquímica Arena, quando o Allianz Parque foi reinaugurado, né? Aquele período todo que o Parque Antártica passou por reforma, a própria Arena do Grêmio. Esse primeiro ano é muito importante para criar identificação, para o torcedor se sentir abraçado por aquele lugar e eu acho que nisso aí a Arena deixou muito a desejar. Eu acho que, obviamente, existem esses pontos que o Gui levantou muito bem, tem a questão do desempenho com a bola rolando, tem a questão da financeiro é absurdo, não dá nem pra gente calcular, porque a gente não sabe nem quanto é que, por exemplo, o Atlético tá ganhando nos bares, no estacionamento, porque não entra nem no borderô. Então, assim, é um valor absurdo e, obviamente, o Atlético não tinha isso no Mineirão. Mas eu acho que, assim, o torcedor do Atlético, ele não tá se sentindo abraçado ainda pela Arena, ele não tá se sentindo representado. Eu acho que ele ainda está um pouco à parte desse universo. Por que não se sente representado, Popó? O que acontece que tira essa aproximação? Eu acho que se eu soubesse, eu venderia essa resposta para o Atlético por vários milhões, porque, de fato, é o difícil mesmo. Você não acha que a frieza tem relação com o futebol? Tem relação com o futebol, mas eu acho que também tem relação com a diretoria, tem relação com o torcedor se sentir representado naquilo que é feito. Eu acho que esses pequenos casos que foram acontecendo, né? Não só do gramado, tá? O gramado eu acho que é uma questão que, assim, lógico, é um problema, mas vai ser resolvido mais cedo ou mais tarde, seja colocando sintético, seja resolvendo, de fato, colocando uma grama boa ali, resolvendo o problema de eliminação. Mas eu acho que, assim, a torcida sentiu muito a questão da acústica, desde daquelas primeiras inaugurações, a questão do ponto cego já, alguns torcedores começaram a discutir sobre dá para ver ou se não dá. A distância da diretoria com o torcedor, o preço dos ingressos é um dos problemas. Então, assim, eu acho que a Arena deveria ser um hype, esse primeiro ano de Arena, independente da situação do time em campo, ela deveria ser um motivo por si só para a torcida comparecer e fazer a lotação máxima todos os jogos. Por quê? Porque é a Arena do Atlético, é onde o torcedor se sente abraçado, é onde o torcedor se sente representado. O torcedor fez muito mais, eu acho que partiu do torcedor fazer muito mais para isso acontecer do que da diretoria. O torcedor fez aquela maravilhosa ação no Califórnia Alvinegro, vários grafites maravilhosos, pintou, deixou tudo ao redor, bem estilo bomboneira, né? Bem estilo Argentina, para dar essa sensação de pertencimento, só que o estádio não está entregando isso por torcedor. Se eu soubesse de fato o que é que faz para resolver, eu ia bater na porta do Atlético agora e vender essa solução lá. Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita e tem gente capaz lá de resolver esse problema. Mas você não acha que a partir dos próximos anos, como eu disse, que pensando a longo prazo, é ótimo. Você não acha que a tendência é isso ir diminuindo aos poucos? Os problemas podem ser diminuídos, mas a hype do estádio novo, ela é no primeiro, segundo ano ali, entendeu? Eu tô falando isso com base na Arena Corinthians, com base na Aliança. Vamos lá. O fator novo leva as pessoas, cara. Tá todo mundo... É querer estar presente, é querer fazer estar mas a lotação máxima. Do estádio... Não, aí eu acho que tem a ver, o Valu, o Thiago Fernandes, muito a ver com os problemas. Cara, tem um problema da acústica que é real, já fui várias vezes lá, é real o problema da acústica. Foi um vacilo de quem não pode vacilar, né? É aquela velha história que eu até exemplifiquei um dia desses aqui. Vamos imaginar que amanhã eu fique trilhardário e monte a Valu Corporações e etc e tal. Aí me contratam para fazer uma usina hidrelétrica. Aí eu vou fazer uma usina hidrelétrica lá não sei aonde. Aí eu vou contratar uma empresa especialista em construção de usinas hidrelétricas. Eu não posso construir uma usina hidrelétrica e chamar, por exemplo, meu irmão Giba Lara, dono da Pastelândia BH, que está com o João Cleverson agora assistindo a gente, falar: ô Giba, você que é formado em engenharia, embora nunca tenha praticado, vem cá, Giba Lara, constrói para mim que eu gosto de você, você é meu amigo, você é bom pra caramba. Não, cara. Então isso foi um vacilo. Agora, o vacilo maior para mim foi a questão da grama. Como é que vocês montam um estádio e aí, com um ano, você tem um ano de problemas e com um ano você já tem que trocar todo o gramado. Então isso aí para mim é um problema. Agora, só o Corinthians no Brasil hoje tem uma média de público maior do que a do Atlético. E isso para mim é muito representativo, ou seja, está muito perto de acontecer, e aí vai para a direção do Atlético, muito perto de acontecer isso que o Popó acabou de dizer aqui. Vocês estão muito próximos de fazer, de fato, o negócio hypar. Mas depende de corrigir esses problemas aí. E outra coisa, o clube foi feito, eu sempre falo isso aqui, tem gente que acha que isso é mimimi e lacração. Ah, é lacração e mimimi. O clube de futebol, ele é forjado pelo seu povo. Portanto, seu povo tem que estar ao lado do clube. Criticávamos o Ronaldo aqui quando afastou o Cruzeiro do povo
E hoje a história já mudou. O Atlético tem que fazer a mesma coisa. A história foi forjada pelo povo. Aproxima o povo do seu clube, do seu estádio. Pois não, Valu, desculpa. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Eu discordo bastante do POC. Aliás, isso tem sido comum nos últimos tempos. É o seguinte, a gente está falando de um time que adquiriu seu próprio estádio, né? Isso não é um problema, com sinceridade. Claro que não acompanhei o projeto da Arena MRV, aí é uma opinião do Thiago Valu. Eu acho que aceleraram demais para abrir o estádio. Talvez, a gente está falando de um ano hoje, né? Então vamos voltar no tempo, 27 de agosto. Talvez, será que alguns problemas que hoje acabam cercando esse estádio, com mais 4 meses para fazer uma abertura de um começo de uma temporada inteira, começando em 2024, algumas dessas questões hoje, como o estado do gramado, a questão acústica, não poderiam estar resolvidas? Eu acho que se correu demais para colocar em um momento que o Atlético não estava bem na temporada do ano passado, a gente tem que lembrar. Então, a inauguração do estádio, repito, me parece de fora ter sido algo acelerado exatamente para criar uma nova questão mediante os torcedores. Discordo do Popó novamente quando ele compara as questões do estádio da Arena do Corinthians com do Palmeiras. Aqui, a gente está falando de um lugar onde por quase 60 anos o torcedor do Atlético se acostumou a ir para o Mineirão, em 1965. Então eu acho que há uma quebra de cultura também em meio à torcida do Atlético nesse sentido. Porque lá em São Paulo, o Corinthians mandava a maioria dos seus jogos no Pacaembu, mandava alguns jogos ainda no Morumbi, e o Palmeiras, por boa parte da sua vida, no Palestra Itália. Então, assim, não tinha um estádio referência onde somente Corinthians e Palmeiras mandavam os seus jogos. Aqui sim, desde 5 de setembro de 1965, a gente fala de um Mineirão que serve Cruzeiro, Atlético e o América já nem tanto por conta do estádio Independência. Então, eu acho que são questões que entram, mas eu não consigo enxergar que o saldo é mais negativo do que positivo nesse um ano de Arena. E eu vou dizer mais, tá? Antes de falar sobre saldo positivo e jamais saldo negativo, eu vou dizer mais. Eu duvido que exista um atleticano, duvido, pode até existir, eu só duvido, que não passe ali na Via Expressa, olhe aquilo ali e não tenha orgulho. Eu duvido. Passa ali, de qualquer ponto que você está na cidade, que você bate o olho naquele estádio gigantesco e que você não enche o peito de orgulho e diga assim, cacete, essa casa é nossa. Essa casa é do Galo, porra. Eu duvido que você não pense. Você pode até na rodinha dos amigos por aí, eu não. Você pode gostar, gente, ter orgulho da casa, da própria casa, ter orgulho da Arena MRV, não tem nenhuma relação com o fato de você dizer que prefere o Mineirão. Não tem nada a ver. Você tá entendendo? Você pode preferir o Mineirão. Não tem nada a ver com a diretoria também. Você pode curtir o Mineirão, mas, cara, se olhar para um estádio e quem foi à Arena até hoje, viveu aquela experiência, é magnífico, cara. É bonito demais. É um negócio que, sabe, eu imagino que deve dar um orgulho ferrenho pro cara chegar ali e falar assim, cacete, isso aqui é nosso. Isso é legal demais, isso é legal demais. Agora, a questão de... Tem algumas situações, sabe aquele novo relacionamento? Demanda tempo, cara. Você se apaixonar, daqui a pouco você tá amando, e aí começa com flerte, e é normal, os problemas vão acontecer. No Mineirão, com 200 anos, não tem 200, né? Mas com o Mineirão, depois da reforma, olha quantos problemas aconteceram. Gramado, catraca, problema com... Nossa, eu não lembro quais foram, mas foram dezenas de problemas que a gente ficou aqui batendo uns 4 anos, 5 anos e tal, até a coisa estabilizar. Então, no estádio daquele tamanho lá, aliás, eu se sou dono da SAF do Atlético, se eu sou o Menin, nada mal ter um sobrenome de Menin, você chegar lá no Samuel Lloyd, fala assim, Samuel, vem pra cá, Mineirão, um abraço. Samuel tem até outras atribuições além do Mineirão, pois né? é. Ele está na concessionária que administra o Parque Ibirapuera. Ibirapuera também. Ele falou sobre isso. Não sei se já passou por aeroporto também. Muito bom, ele é muito bom. Agora vamos falar de juros abusivos. Tiago Fernandes, eu gostaria de ouvir, só para a gente passar uma borracha nesse, aliás, passar um traço. Você lembra passar traço na escola?
Então passa o traço para nós nesse assunto da Arena MRV, que eu preciso falar do Cruzeiro, que amanhã recebe o Internacional e eu acho que vai jogar retrancado contra o Cruzeiro. Então, HG, vamos lá, né? Eu sinceramente acho que o saldo é positivo por tudo que você falou. Que a questão financeira, para mim, ela é muito importante. Quanto o Atlético faturaria hoje estando no Mineirão? Quanto o Atlético fatura hoje uma jogando conta burra? na MRV? Pode trazer. Clássico contra o Cruzeiro, o mais recente agora. Se fosse no Mineirão, o Atlético teria um faturamento menor em R$1 milhão. Se fosse no Mineirão, vitória do Atlético? se fosse no Mineirão o jogo, era R$1 milhão a menos nos cofres do Atlético. Estou falando só do que o Popó destacou. Só bilheteria, hein? Eu não estou falando de estacionamento, eu não estou falando de bares, eu não estou falando de nada, venda de souvenirs, eu não estou falando disso. Só de faturamento, de arquibancada, R$1 milhão a menos se fosse no Mineirão. Pois é, HG, e isso tem que entrar nessa conta, isso tem que entrar nessa balança. Porque é o ponto que faz a diferença, é o que fez o Atlético construir o seu estádio. Então, como eu, Thiago, trato a questão financeira como muito importante nesse caso, para mim o saldo é positivo. O Atlético precisa tomar cuidado com o gramado. O Atlético precisa tratar o seu torcedor da melhor forma possível na arena. E para mim, o principal ponto de problema, o principal entrave, o principal empecilho para que a gente hoje esteja só elogiando a arena é a questão do gramado. O gramado é horroroso e isso não poderia acontecer. O Atlético reconhece o erro. Já reconheceu por meio do seu presidente, já reconheceu por meio do CEO, o Bruno Musi, e o Atlético precisa corrigir isso o mais rápido possível, porque é uma imagem negativa que se passa da Arena MRV. Eu sei que do ponto de vista financeiro, a arena é praticamente perfeita, mas a grande preocupação hoje é a questão do gramado e isso também acaba atrapalhando financeiramente, porque isso faz com que o time tenha problemas para jogar, faz com que o time possa, em alguma eventualidade, perder um jogo ou outro, e isso acaba atrapalhando do ponto de vista financeiro também. E outra coisa, para você, só para fechar esse assunto, para você conseguir montar um time ano que vem, o torcedor do Atlético só precisa lembrar de algo que foi inclusive destacado pelos próprios homens ligados ao Atlético, que fazem a gestão do clube, de que 24 seria para dar uma estancada na dívida e 25 os grandes investimentos para time. Ah, mas já prometeram. O que foi prometido, inclusive destacado aqui por eles e tal, é de que 24 para estancar a sangria e 25 para investimento. Para você investir para o ano que vem, diante do que você está faturando esse ano na Arena, já é um grande empurrão, um gigantesco empurrão para o próximo ano. Agora, falando em próximo ano,